Mafra é muito amiga minha, eu tenho uma admiração muito grande por ela. Então, quando algum amigo meu fala, no sentido de evolução, para aprender, ou com essa pessoa ou com alguém, eu dou muita atenção a isso aí. Isso é uma coisa que me marca. Ela fala assim, pô, Thiago, pede ele para te contar que ele bota no quadro o planejamento da vida dele, o que ele fez e ele seguiu. Como é que é isso aí que você segue aí? Cara, é o seguinte, eu comecei a fazer isso de um modo muito amador. Quando eu me formei em 2010, e aí em 2011, quando eu estava em São Paulo, eu comecei a rascunhar mesmo. Falo porque eu tenho esse rascunho até hoje, na minha parte de alterações. Onde eu quero estar daqui a 5 anos, o que eu quero fazer, o que eu quero, os cursos que eu quero fazer, se eu tiver um dinheiro, vou investir onde que eu vou... Tô falando de, assim, aplicações financeiras não, investimento em bolsa, não, não. Tô falando assim, vou fazer um curso tal, vou pegar o dinheiro, vou comprar tal coisa, tipo isso. Em 2011 eu comecei a fazer isso no papel, rascunhando. E aí, fui amadurecendo essas coisas, então eu sempre tenho num papel, num bloco de anotação, num caderninho, o checklist, e eu sempre planejo a minha vida para 3 a 5 anos à frente. Eu faço isso desde 2011. Aí, só que de um jeito muito amador, vamos dizer assim. Só que, alguns anos atrás, talvez pouco antes do projeto da pós, eu tô falando em 17, 18, 19, quando eu comecei a trabalhar, a palestrar, dar aula e estar ao lado dessas pessoas muito mais inteligentes do que eu comecei a amadurecer muito mais em relação a mais cursos, ler mais livros, procurar fontes de educação mesmo. E aí chegou num determinado momento da minha vida que eu falei assim, cara, como que eu faço essas coisas? Como que eu organizo tudo isso? Como que eu planejo a minha vida de 3 a 5 anos à frente o tempo todo? Porque eu fico sempre atualizando isso, a cada 1 a 2 anos. Como que eu monto meu quadro de sonhos? Eu comecei a ouvir muito sobre quadro de sonhos. Planejar, onde você quer estar daqui a 5 anos. Porque às vezes eu te pergunto assim, Thiago, não, deixa essa pergunta para o final. Deixa eu registrar aqui para não esquecer que eu vou fazer essa pergunta. E não foi combinado não, vai ser no ao vivo, então Não, é bom, vai, prepara. mano. A gente vê o que vai Tá dar. tranquilo, mas vamos lá. E eu falei assim, cara, será que eu tenho um método? Foi quando eu me perguntei, será que eu tenho um método? Aí eu tenho um quadro branco em casa, eu desfiz um quarto e montei um escritório. E vira e mexe, cara, eu sou daqueles. Eu acordo na madrugada com uma coisa na cabeça, eu levanto da cama e vou pro quadro branco. Eu gravo um áudio no celular para não esquecer. Eu anoto num bloquinho. Eu tenho essa parada, é meio doido, né? Mas é assim mesmo. Do nada, eu sento lá na minha cadeira e fico de frente pro quadro branco. Aí começa a rabiscar. Estamos em 2023, né? Bota lá. Se for agora no meu escritório, vai estar lá. 2024, 25, 26, 27, vai estar lá. E eu vou rabiscando. Ó, eu vou estar no exército, eu estou fazendo esse curso, eu quero fazer esse curso, mas daqui 1 ano eu acabo, daqui 1 ano eu quero fazer um outro curso, quero pegar o meu dinheiro e investir em tal área nessa parte de educação, e se eu talvez for transferido do exército para outro estado, eu tenho essas oportunidades. Eu comecei a fazer isso repetidamente, e eu comecei a pensar no método. Aí onde eu acho que a Amanda tocou esse assunto. Daqui a pouco eu falo do projeto da pós, mas partiu muito do projeto da pós também, porque eu comecei a refletir, cara, como é que eu fiz isso acontecer? É o seguinte, a primeira vez que eu apresentei isso pra alguém, alguém não, né, pra um grupo de pessoas grande, foi na pós, foi no encerramento da turma 1, foi que a Amanda Mafra presenciou. Antes disso, eu já tinha compartilhado com, sei lá, umas 5 pessoas no máximo. Minha esposa, o Alfredo Maio, a galera mais próxima ali, né, que falou assim, cara, vê isso aqui, vê esse rascunho meu aqui, vê se isso faz sentido pra você. Que é o seguinte, é que eu costumo falar que são os 7 degraus para o resultado. Lançar um projeto de educação no nosso país, eu busquei o resultado naquela área. Eu ter uma família como eu tenho, é ter um resultado. Eu conseguir estudar e fazer aquela coisa que eu quero, ser transferido para aquele lugar que eu quero, aquilo ali é um resultado. Quero ficar forte. Calma aí, deixa eu focar, é um resultado. Quero ser milionário, é um resultado em tal área. Onde eu tô querendo chegar falando isso? Esse método que eu rabisquei, ele serve para qualquer coisa, para qualquer resultado que você queira chegar. Tem muita gente que fala assim, eu quero emagrecer, quero isso, quero aquilo. Cara, é um processo, é um treinamento, é uma alimentação, é um treino. Então pode ter um método aí, pode ter um processo que você possa se organizar. Você for militar, você vai entender o que eu tô falando. Orientação e navegação. Eu comecei a refletir muito sobre isso. Orientação e navegação.
Cara, eu sou daquele que eu paro, sento e escrevo. Eu me oriento muito, né? Meses à frente e anos à frente, até 5 no máximo. Então eu busquei a parte da orientação. Eu costumo falar que o meu método é o seguinte: tem a fase de orientação, tem a minha fase de estratégias, eu vou traçar as minhas estratégias, tem a fase de investimento. Quando eu falo de investimento, é finanças, tempo e energia. Eu aprendi muito isso com o Alfredo Maia e Felipe Tsuruta, eles falam muito isso. Cara, tempo e energia, finanças, tempo e energia, investimento. O quarto é a parte de navegação, é quando eu começo a colocar a minha estratégia e meu investimento em ação, em movimento. Então eu começo a navegar. Só que quando eu começo a navegar, eu começo a mudar os meus hábitos. Quando eu começo a mudar meus hábitos, eu preciso ter crenças. Quando eu falo de crença, não é só religiosa, não. É acreditar em mim. Também. Eu acredito em mim, eu acredito que aquilo ali dá certo, eu acredito que ele tenha valor. Eu acredito que aquilo ali faz sentido. E aí, se você tem uma fé religiosa, show de bola. Também pode entrar como crença. Então, e por fim, o hábito. Então, eu vou me orientar, eu vou traçar minhas estratégias, eu vou ver como eu vou investir, onde eu vou investir, eu vou começar a navegar, eu vou mudar os meus hábitos, eu vou ter a minha crença para chegar nos meus resultados. Tipo isso. Então, pegando esse método que eu comecei a aplicar na minha vida, assim, e ver, o tempo todo a gente vai revisando isso, assim, caramba, meu resultado, vamos lá. Com a pós, que foi a primeira vez que eu posso divulgar que foi um resultado com esse método que deu certo e eu compartilhei pela primeira vez com muitas pessoas no ensinamento lá na base Armalite, lá em São Paulo. É o seguinte, em 2018, quando eu acabei a pós de Ciências Forenses, né, que eu comecei em 2017, eu falei assim, cara, quero fazer balística, quero estudar balística. Comecei a pesquisar no país. Pós-graduação, mestrado, doutorado, alguma coisa, balística. Não existia em 2018. Eu falei assim, caraca, como é que eu aprofundo nesse estudo? Comecei a rascunhar. Rascunhar, projeto, curso. Comecei a aprender muito. Foi aquela época que eu estava aprendendo muito com o Felipe Tsuruta, com o Alfredo Maia, com a Mônica Zarite, no Jura Perícia. Rascunhei isso aí tudo, fui rascunhando. E aí eu falei assim, cara, eu vou criar um projeto de pós-graduação em balística. Não tinha nenhum ainda, né? Não tinha nenhum. Não tinha nenhum. Quando eu comecei a rabiscar, não tinha nenhum no país. Claro, pra quem não, tá não ouvindo, tinha. Não existia. E aí, foi passando o tempo, eu comecei com uma amiga minha, Carla Mena, perito oficial lá do Rio Grande do Sul. Eu falei assim, eu tô interessado em abrir um projeto de balística, porque não existe e tal, porque eu quero estudar isso, eu quero estudar e não tem. Como é que a gente faz, né? E ela assim, Rodrigo, eu já dei aula na faculdade de Verbo Jurídico, é uma faculdade que tem a sede principal em Porto Alegre, eu conheço lá os donos, eu conheço uma pessoa da parte acadêmica, se você quiser eu te apresento. E eu falei assim, pô, sério? Eu falei, pô, quero, eu topo. Resumindo, militar, nunca, não vou falar nunca, mas tipo assim, empreender de verdade, me arriscar de verdade, pegar uma ideia e, abre aspas, vender para alguém, para uma empresa, nunca tinha feito isso, né? Todas as minhas ideias, meus projetos eram com Jura Perícia, com uma pessoa que eu confiava, que era um amigo, o Alfredo Maia do lado. Agora para uma empresa que não sabe nem quem eu sou, foi a primeira vez. Só que aí com o meu receio, com o meu pé atrás, o que eu pensei? Se eu pegar a minha ideia, meu projeto e dar para essa faculdade lançar um curso e não... Tipo assim, e deixar de lado. Quem é você? Qual foi a minha estratégia? Me orientei. Eu sabia que eu queria. Eu queria uma pós-graduação. Queria lançar um curso. Porque eu queria ser professor em pós-graduação. Por quê? Eu peguei o bizu na pós de Ciências Forenses. Todo o corpo docente da pós em Ciências Forenses, todos eram peritos federais. Peritos da Polícia Federal. Eu comecei a ver os peritos da Polícia Federal viajando nos finais de semana e ministrando aula. E também sendo perito. Eu falei, caraca. Eu também posso. Por que eu não posso? Né? Eu comecei a ver naquela pós uma oportunidade de educação, uma coisa que eu posso ser, né, como militar e também ser professor. Não estou cometendo uma transgressão, posso conciliar, porque as aulas são de finais de semana. Falei, no meu descanso eu vou estar o quê? Ministrando aula. E eu falei assim, me orientei. Quais foram minhas estratégias? Uma das, eu fui ser aluno da Faculdade de Verbo Jurídico. Antes de eu apresentar meu projeto, eu fui ser aluno da pós em Direito Militar. Foi minha segunda pós. Eu falei, sabe qual é? Olha a minha paciência, cara. Foi muita paciência. E em dinheiro investido. Foi estrategista. Que eu tive que pagar a pós. Eu falei assim, eu vou ser aluno da pós. Quando eu terminar a pós em Direito Militar, eu vou apresentar meu projeto para a faculdade. Porque, na minha cabeça,
eles vão me respeitar como ex-aluno. Não era mais o Rodrigo Vasconcelos que chegou lá do nada apresentando um projeto. Era um ex-aluno deles que apresentou um projeto inovador, porque não existia no país. Então, essa foi minha estratégia. E aí, onde eu investi? Investi no após, eu paguei o direito militar, né? A questão do investimento, né? Tempo, energia e finanças. Aí foi quando eu comecei a colocar meu plano em ação. Foi o quê? Carla Mena me ajudando, me aconselhando. Felipe Tsuruta revisando meu projeto, pedindo orientações, né? Alfredo Maio. E aí, quando eu fui falar do meu TCC, eu falei assim, ó, inclusive, eu quero apresentar um projeto para a faculdade. Como assim? Aí a pessoa me deu atenção. Ah, porque eu quero isso, aquilo, uma pós em balística, tal, não existe no nosso país, na modalidade semipresencial. Por quê? Esse tempo que eu fui fazer a pós em Direito Militar, aí também é uma coisa de empresário, de empreendedor. Às vezes você também tem que pegar o time, né? Você pede o time e você deixa de ser pioneiro. Então, hoje, no país, eu não sou o pioneiro com um projeto de balística, porque a Universidade Católica de Santa Catarina lançou uma pós em balística para profissionais do direito online. Então, era um projeto online, diferente do meu que estava na gaveta. O meu da gaveta tinha que ser sempre presencial, ou tinha que ser presencial na minha cabeça, né? E aí eu falei assim, caraca, eu queria ser muito aluno dessa pós. Aí agora outra parte, a orientação e estratégia. Eu acreditava em mim. Pulando lá pra crença. Eu acreditava em mim, eu acreditava que esse projeto um dia ia dar certo. Quando foi lançado a pós em balística para profissionais do direito 100% online, tu acha que eu não tava com vontade de me inscrever? Claro. Me matricular? Eu tava vendo os autores dos livros como professor, eu falei, cara, eu quero aprender com esses caras. Thiago, na boa, eu entrei na pós, assim, pra me matricular umas 2, 3 vezes. E eu não dava continuidade. Eu falei assim, cara, eu quero o meu projeto. E vai acontecer. Eu não me matriculei com medo de eu ser influenciado no projeto de outra pessoa. Porque, naturalmente, se eu ficasse um ano estudando com eles, eu ia ter acesso a informações que eu não queria ter. Porque eu não queria ser influenciado. E para justamente alguém no futuro falar assim, caraca, ele aprendeu aqui, viu aqui e fez algo semelhante. Eu não queria isso, porque eu acreditava, eu tinha minha crença no meu projeto. E aí, o que me pegou? Quando eu fiz a matrícula em Direito Militar, era uma pós semipresencial. Um mês depois, o que aconteceu? Pandemia. O que eu ia estudar semipresencial na Verbo, eu estudei praticamente EAD. Online. Né? Online. EAD. Foi 100% ali praticamente EAD. E aí eu falei, caraca, agora não tem mais jeito. E aí, qual era a questão do meu projeto? Semipresencial. Tinha que ser em clube de tiro. Como é que a gente faz âmbito, num momento de pandemia, um projeto? Como é que eu lanço um projeto? Não tem como. Aí a paciência que eu tive, eu falei assim, cara, agora praticamente eu vou ter que ter realmente essa paciência, porque eu não vou apresentar meu projeto, porque eu não quero online, eu quero semipresencial, eu quero estar dentro do clube de tiro. Você sabia o que você queria? Eu sabia que eu queria. Quando eu apresentei esse projeto, né, e eu falei, foram 3 meses depois, a faculdade fez contato comigo e falou assim, ó, seu projeto foi aprovado, a gente vai lançar sua pós-graduação. Cara, aquilo ali pra mim foi fantástico. Assim, foi... Pode beber tua água. Foi com... Jota, aconteceu aquele negócio de novo aqui que eu perdi as mensagens. Depois segura aí. Então, assim, por que foi fantástico? Porque eu falei assim, cara, é muito tempo, investimento, assim, é muita crença, muita paciência. E eu falei, cara, eu vou conseguir fazer aquilo que eu queria. Que era ter uma atividade acadêmica, ser professor em pós-graduação e conciliar com a minha atividade. Eu não sabia que eu poderia ser coordenador. Eu nem pensava em ser coordenador do projeto. Eu só queria que o projeto existisse. Eu só queria ver, eu tenho um tesão muito grande do seguinte, Thiago, em ver as coisas, aquilo que eu penso, aquilo que eu escrevo num quadro branco, ser materializado. Tipo isso, entendeu? Então, assim, isso aqui é uma coisa que, caraca, me motiva muito. E aí, quando isso aconteceu, eu falei, cara, agora vai dar certo. E aí, quando eu fui conversar pessoalmente lá com a pessoa que me fez o contato comigo que deu certo, eu falei assim, ó, você é professor e tal, assim, mas você vai ser o coordenador, né? Aí eu não pensei nisso. Inclusive, eu não sei nem se eu posso ser, porque eu sou militar, eu tô nativo ainda, né? Aí eu fui conversar com o meu comandante na época. Fui pedir orientação. Inclusive, ele é mestre em Direito e tal. Fui assim, comandante, tal, eu queria conversar com o senhor, um assunto pessoal e tal. Eu tô com a oportunidade de ministrar aula numa pós-graduação, só que eu recebi também o convite para ser o coordenador, porque é um projeto que eu apresentei, tal. Eu falei assim, Rodrigo, você não tá cometendo nenhuma transgressão. Você tá no mundo acadêmico, você tá ministrando aula, né? Você vai e vença, irmão. Vai lá.
Tipo assim, né? E eu falei, caraca, vou ser coordenador também. Aí foi o momento que eu comecei, irmão. Outro momento de investimento. Então é o seguinte, aí eu volto. É por isso que os degraus aí tu vai e volta, até tu chegar naquele resultado. E tu vai revisando isso aí. Qual foi o momento de investimento? Reunir o corpo docente. Como que eu vou reunir uma equipe de gabarito, né? Não vou ligar pro cara assim, meu camarada, é o seguinte, eu tô com um projeto aqui que não existe no país. Pô, queria te chamar, tal. Cara, do jeito imperativo acelerado que eu sou, tinha pessoas que eu ia ligar e falavam assim, cara, esse moleque é doido, pô. Cara, Thiago, eu comecei a investir dinheiro pra viajar, pra ir tomar um café com o professor. Assim, meu cara, é o seguinte, tu consegue me receber, marcar um horário e pra gente tomar um café, porque eu quero falar de um projeto contigo? Eu vejo pra Brasília. Pessoalmente. Pessoalmente. Esse cara aqui, o autor desse livro aqui, Luiz Gaspar, esse aqui é o volume 2. Quando eu li o primeiro livro desse cara, eu falei assim, cara, eu quero esse cara professor do meu projeto. Irmão, eu fiz contato com ele. Eu posso tomar um café contigo em Brasília? Peguei o avião e fui, irmão. Ele me recebeu lá, fui contar do projeto pra ele. O autor desse livro aqui, que é o Rogério Nogueira, que é do BOP lá de Brasília, e eu falei assim, cara, eu preciso te conhecer, eu quero trocar uma ideia contigo, eu quero falar do projeto. Porque, assim, o projeto na minha cabeça era algo tão complexo que eu não queria simplesmente ligar pra pessoa. Como é que eu explico todo esse projeto, tudo aquilo que tá lá dentro de mim, eu queria externar, em 3, 5 minutos, às vezes 10 minutos no telefone? Eu quero apertar a mão do cara, eu quero tomar um café, eu quero falar olho no olho pra falar do projeto, né? Pra fazer algo diferente no nosso país. E aí onde foi o projeto pioneiro? É porque é um projeto semipresencial e a gente levou uma pós, eu quero dizer, um curso reconhecido pelo MEC pra dentro do clube de tiro. Eu ouvi recentemente uma coisa que mexeu muito comigo, inclusive foi do Cláudio Andrade, policial aqui no Rio de Janeiro, da empresa Combat. A gente tava lá no Sul, lá no Clube Gunfight, né? Acho que foi no Clube Gunfight que ele falou isso. Porque já foram tantos clubes que eu posso estar confundindo, mas foi assim, cara, inclusive essa pós me trouxe a sensação, e eu posso falar que eu sou professor e não somente instrutor. Porque é aquela mentalidade nossa militar, policial, instrutor, monitor, de policial militar, policial militar. O mundo acadêmico, você está como professor. E, pô, Andrade, cascudo, barba branca, pô, o cara ali, referência, falar pros alunos. E eu presenciando isso, né, ali nos bastidores. Que o cara, pô, o projeto tá contribuindo com que ele se sinta um professor também acadêmico, pô, isso pra mim é fantástico, entendeu? É uma coisa que vai me motivando mais ainda. Entendeu? Então esse método aí que a Marfa comentou contigo, foi quando eu sentei e eu procurei entender como que eu fazia as coisas. E aí eu falei assim, cara, é assim que eu faço, é assim que faz sentido pra mim. Talvez você fale assim, Rodrigo, tu falou 7 tópicos ali, mas eu organizaria diferente. Tudo bem. Pra mim, cara, é assim que funciona aqui, que tá aqui dentro. Organizou. Eu me organizei desse jeito. E como é que eu cheguei nisso? Cara, dos livros que eu li, dos filmes que eu assisti, das pessoas que eu conversei, e foi, entendeu? E eu aprendi um pouquinho aqui, um pouquinho ali, fui organizando, e é assim que eu tento levar, né, os meus projetos que eu me envolvo, os novos projetos. É mais ou menos assim, entendeu?